Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a importante decisão no informativo do STJ, no último informativo do STJ, eu me refiro ao Info 776. Vamos estudar uma decisão que envolve direito constitucional administrativo e o tema é a acumulação de cargo público. Esse tema é muito importante para os concursos da advocacia pública, é um tema que sempre está presente em provas de procurador. A acumulação de cargo público é importante e nesse tema que nós vamos estudar hoje, nesse info e nessa decisão, nós vamos estudar sobre a acumulação de cargo público, cargos em comissão. Portanto, preste bastante atenção a essa decisão do STJ. Bom, primeiro eu traço aqui algumas preliminares. Primeiro a gente precisa entender que a regra é a impossibilidade de acumulação de cargos públicos em termos constitucionais. Portanto, você tem como a exceção a possibilidade da acumulação e a regra a impossibilidade da acumulação. A Constituição estabelece, enquanto exceção, ou seja, a possibilidade de acumulação de cargos públicos, alguns requisitos. O primeiro deles, que haja compatibilidade de horário, e depois a Constituição lista quais são os cargos que podem ser acumulados em tese. Primeiro, 2 cargos de professor, depois, um cargo de professor, um cargo técnico ou científico, 2 cargos privativos de saúde com profissões regulamentadas e a proibição de acumular, que é a regra, estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então aqui está a exceção constitucional permitindo a possibilidade, portanto, de acumulação de cargos públicos. Estamos falando de cargos públicos, mas aqui, para entendermos a decisão do STJ, eu preciso me concentrar na possibilidade de acumulação de mais de um cargo em comissão no Serviço Público Federal. Com essas premissas, nós vamos entender o que decidiu o STJ nessa ação que estamos julgando agora. Vamos nos focar na possibilidade ou não de acumular mais de um cargo em comissão no Serviço Público Federal. E tratando de Serviço Público Federal, nós precisamos atrair a aplicação da Lei 8.112. A Lei 8.112, ela diz exatamente no seu artigo 119 o seguinte, o servidor, esse servidor aqui é o servidor público federal, porque é ele que está regulamentado pela Lei 8.112, não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Aqui eu tratei da possibilidade da acumulação de cargo público enquanto exceção constitucional, e aqui eu estou tratando da possibilidade de acumulação de cargo público para o servidor público federal com a Lei 8.112. De novo, artigo 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, aqui é o servidor público federal, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º da Lei 8.112, vamos ver essa primeira exceção, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Vamos entender essa segunda parte já já. A exceção mencionada no artigo 119, que trata do parágrafo único do artigo 9º, diz assim: o servidor ocupante de cargo em comissão, de novo, esse servidor é o servidor público federal, ou de natureza especial, poderá ser nomeado para ter exercício de forma interina em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Portanto, a primeira exceção à possibilidade de inacumulação de cargos em comissão diz respeito ao parágrafo único do artigo 9º da Lei 8.112 para o âmbito federal, onde será possível acumular 2 cargos em comissão, sem prejuízo das atribuições de cada qual, mas o servidor vai ter que optar pela remuneração de um deles. Guarda essa informação. O parágrafo único do artigo 119 diz assim: o disposto neste artigo, o que é que diz o artigo 119? De novo, o servidor público federal não pode ocupar mais de um cargo em comissão, nem pode ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. O parágrafo único do 119 diz assim: o disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas,
bem como qualquer empresa ou entidade em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que a respeito dispuser legislação específica. Então perceba que o parágrafo único do artigo 119 da Lei 8.112 abre a possibilidade do recebimento de remuneração por parte do servidor que ocupa cargo em comissão e que é nomeado conselheiro de administração ou conselheiro fiscal de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Bom, nós temos então essa seara normativa que orbita a decisão do STJ que estamos julgando. Então, o objeto do julgamento do STJ diz respeito a esse questionamento. Imagine que você está lá na sua prova de segunda fase da advocacia pública e você se depara com o seguinte questionamento. Ministro de Estado é nomeado também conselheiro de empresa pública federal. Aí existem duas perguntas para você responder em eventual prova subjetiva. Essa acumulação é possível? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a remuneração conjunta se submete a teto constitucional? Ora, nós vimos que o artigo 119 da Lei 8.112 proíbe o recebimento por parte do servidor que ocupa cargo em comissão de remuneração pela participação em órgão de deliberação coletiva, mas o parágrafo único desse artigo 119 excepciona a hipótese do servidor que ocupa cargo em comissão ser nomeado conselheiro de administração e fiscal de empresa pública federal ou de sociedade de economia mista federal. Então, as perguntas são: ministro de Estado é nomeado como conselheiro de empresa pública federal? Essa acumulação é possível? Primeira pergunta. Segundo, a remuneração conjunta se submete ao teto constitucional? A gente acabou de ver que a remuneração conjunta é possível nos termos do parágrafo único do 119 da Lei 8.112, mas aqui resta saber se essa remuneração conjunta se submete ao teto do funcionalismo público federal, no que diz respeito ao limite daquilo que pode receber o servidor pelo exercício de cargo público. Respondendo o primeiro questionamento, se essa acumulação é legal, ministro de Estado, portanto, cargo em comissão, pode ser nomeado conselheiro de empresa pública federal, o STF disse na ADI 1485, julgada em 2020, o seguinte, a autorização dada pela Lei 9292/96 para que os servidores públicos participem de conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como entidades sob controle direto ou indireto da União, não contraria a vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções trazida nos incisos 26 e 27 do artigo 37 da Constituição Federal. Os requisitos desses incisos são justamente esses que eu trouxe aqui a título de revisão. O Supremo disse o seguinte, que o fato do ministro de Estado ser nomeado conselheiro de empresa pública federal, essa nomeação, essa acumulação, não é vedada pela Constituição, uma vez que a atuação como conselheiro não representa exercício de cargo ou função pública em sentido estrito. Então, a primeira resposta seria: essa acumulação é possível? Sim, porque a função de conselheiro fiscal ou administrativo em empresa pública ou sociedade de economia mista não representa exercício de cargo ou função pública em sentido estrito, a ponto de atrair a impossibilidade de acumulação prevista na Constituição Federal enquanto regra geral. E para a segunda pergunta, a remuneração conjunta se submete ao teto constitucional? O STJ respondeu isso na ação que estamos julgando e disse o seguinte: o valor recebido por ministros de Estado pela participação em conselhos de empresa pública e sociedade de economia mista e suas subsidiárias não se submete ao teto remuneratório constitucional, salvo no caso de as estatais receberem recursos da União para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Se a empresa pública federal ou a sociedade de economia mista, se a estatal receber recurso da União para pagamento de despesa com pessoal ou custeio em geral, então essa remuneração que o conselheiro recebe, somada à remuneração de ministro de Estado, se submete ao teto. Se essa estatal não recebe da União recurso para pagamento de despesa com pessoal ou custeio em geral, a remuneração do ministro de Estado, juntamente com a remuneração que ele receberá como conselheiro fiscal ou administrativo de empresa pública federal ou sociedade de economia mista, não se submete ao teto. Então, voltando aos questionamentos, nós temos:
Ministro de Estado é nomeado como conselheiro de empresa pública federal. Essa acumulação é possível? Sim, nós vimos, não há vedação legal ou constitucional, porque o fato de ser nomeado conselheiro fiscal ou administrativo de estatal não representa exercício de cargo público ou função pública em sentido estrito. Essa é a resposta ao primeiro questionamento. E o segundo questionamento, a remuneração conjunta se submete ao teto constitucional? Não, ou seja, ele pode receber, pelo exercício dos dois cargos, conselheiro e ministro de Estado, acima do teto constitucional, a menos que a empresa pública, no caso empresa pública federal, receba recursos da União para despesa de pessoal ou custeio em geral. Se a União não despeja recurso na estatal para o custeio geral ou para o pagamento de despesa com pessoal, aquilo que o ministro de Estado recebe a título do exercício de conselheiro de estatal, juntamente com o que ele recebe a título do exercício do cargo de ministro de Estado, não se submete ao teto constitucional. Esse foi o julgamento do STJ, exatamente no informativo 776, na AC 46, Rio Grande do Sul. Tema importantíssimo e com muito cara de cobrança em provas nos concursos da advocacia pública. Preste bastante atenção, decisão nova e com muito cara de prova. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.